Olá, adorativos, como vocês estão? Espero que todos bem. Eu bem aqui. Quem está falando é a Ellen. A Elisa E também está aqui. também estou. Hoje, uma ocasião especial. Vamos fazer reparações históricas no nosso micro ancestral. Vamos homenagear e vamos trazer algumas informações sobre o que, dona Ellen? Então, hoje nós, como a Elisa falou, é um episódio especial. Hoje a gente está trazendo essa homenagem do Dia da Consciência Negra no Brasil. Né? Como eu estava conversando com a Elisa, é um programa que daria uma temporada inteira para a gente falar disso, né? Porque é um assunto que traz história, traz contexto, né, gente? Dá para a gente falar bastante, mas hoje a gente realmente não quer deixar passar em branco essa data, por isso a gente escolheu fazer esse episódio especial. E aí eu já queria começar falando de uma coisa que sempre foi uma dúvida minha, assim, né? Porque com tantos termos aí que a gente tem para as pessoas, tem que chamar disso, tem que chamar daquilo, e tem que não sei o quê, e nananã. Falei, vou pesquisar. E aí eu achei essa definição aqui bem legal, porque tem a ver assim, como eu chamo afrodescendente, eu chamo negro, eu chamo preto. E aí aqui está dizendo uma forma muito simples, né? A forma correta de se referir a uma pessoa de cor depende do contexto e da preferência da pessoa. Ou seja, como a gente, né, não tem que chamar de nada, a pessoa gosta. Qual que é o nome da pessoa? Uma vez eu vi um asiático falando sobre isso, porque as pessoas sempre perguntavam para ele assim: eu chamo você do quê? De japa, chinês? Como que eu vou distinguir quem que é chinês, quem que é japonês, quem que é coreano, né? Ele falou: só coloca a mão no ombro e pergunta qual o meu nome, que eu vou te falar meu nome, e é assim que eu gosto de ser chamado. E eu achei isso muito legal, e Hum. eu acho que isso cabe muito aqui, né? Como o seu nome? Pronto. Você vai falar com a pessoa independente da cor que ela tem, do que ela tem, né? Então, a forma mais correta é se referir à pessoa pelo nome ou questioná-la como ela prefere ser descrita. E é assim, né? Não tem muitos segredos. Mas a gente tem algumas definições aqui que eu acho legal da gente trazer. Pessoa de cor é uma tradução do termo em inglês person of color, que é usado nos Estados Unidos para descrever pessoas que não são brancas. O termo enfatiza experiências comuns de racismo institucional. Negro é um termo que engloba pessoas pretas e pardas. O termo negro pode ser mais apropriado do que preto, porque se refere à etnia, que engloba aspectos culturais. Preto é um termo que se refere a pessoas com a pele mais retinta, mas isso aqui são só definições, né? Como a gente falou, depende do contexto e da preferência da pessoa. Então, melhor do que tudo é perguntar para a própria pessoa, né? Como você gosta de ser chamado? Sim, que, aliás, para qualquer outra pessoa, né? Qualquer uma, Eu até independente. comentei com a Ellen. A gente costuma observar as pessoas e usar certas referências físicas. E vamos desprogramar esse jeito de falar sobre as pessoas. Ah, estou falando da Elisa. A Elisa, talvez filha, não sei de quem, ou a Elisa que mora no endereço tal, ou eu estudei com ela, então exatamente, sabe? Mas fala o nome. Se a pessoa não lembrar das características da pessoa, porque você não deu a descrição, porque você escolheu assim, assim será. É isso aí. É porque é muito chato, né? As pessoas, elas, o fulano que é assim, assim, assado, mas elas pegam características que te deixam menor, né? Você Hum, percebe quando a pessoa está te inferiorizando, não é porque, né? A gente não tem jeito. sim, Infelizmente ou felizmente, a gente sente quando é algo que não é assim porque a pessoa lembrou e é só daquele jeito que ela lembra. A gente percebe. Claro, tem gente, como a gente percebe, que também tem pessoas que falam que é natural, que é o jeito que ela lembrou. E aí você sente, você sim. percebe que não é de zoação com você, né? Mas é.
é uma coisa para a gente começar a desconstruir, igual a gente começa a Concordo. desconstruir sobre orientação sexual por causa dos BLs que a gente assiste, ou até desconstruir sobre a sociedade coreana que a gente comenta várias vezes. A gente vai mudar os coreanos? Provavelmente não vai, mas a gente vai errar menos sendo a gente quem a gente é por aqui, né? Observando coisas que a gente não gosta, mas como eu posso mudar isso em mim? Então, se eu e a Ellen, de repente, parar de falar certas coisas que poderiam ser relacionadas a racismo ou a questão de não falar igual o outro moço lá. Ah, posso te chamar de. Como eu te chamo? De japa, de coreano, de chinês? De nenhum, né? Vou perguntar o nome da pessoa. Claro, se eu não souber a língua, eu não vou nem perguntar. Vai ficar na Vou curiosidade, tá ficar tudo na bem. curiosidade. Mas assim, se a gente começar a desconstruir a partir da gente, já vai ser alguma coisa. Se alguém que está escutando isso com a gente também começar, vai ser maravilhoso. Hum. Mas, né, geralmente, eu já falei isso algumas vezes, provavelmente a Helen já deve ter falado isso também. Quem escuta primeiro é quem precisa daquilo que está sendo falado. Então, quem mais precisa, provavelmente, em algum nível, é a gente. Ou, como eu falei, alguma reparação ancestral, histórica na nossa família, tá? Não tô querendo fazer uma reparação na história do mundo, não tenho essa pretensão, mas como a gente pode desconstruir algumas coisas com as informações que a gente tem e com a nossa dica de filme dessa vez. Não vai ser dica de série. Até porque não. A Ellen vem com as intuições aí também de vez em quando, E é assim, né, da noite pro né? dia, tem muitas coisas bacanas sobre, né, sobre o tema, mas não deu tempo da gente, né, assistir. Talvez mais para frente, como a gente falou, tem assunto, né? Então a gente pode Sim. fazer mais coisas sobre. E hoje é um filme bem Aliás, bacana. Hum. aliás, os asiáticos, não generalizando, mas eu também não vou ser pontual porque eu não tenho estatística disso, mas provavelmente quem assiste séries coreanas, tailandesas, às vezes tem um falando assim: Nossa, mas você é tão bonito, você é tão clarinho. Tem a questão de embranquecer de clarear a pele das pessoas. Eu vejo, lembrei de um ator tailandês, ele era bem típico asiático, digamos assim, com a cor da pele daquela região, digamos, da mistura que tem ali também, que às vezes tem orientais com ingleses, né? Porque alguns países também têm questão de colonização. E como ele é hoje, depois de plásticas, depois né, de cuidar da pele no sentido de talvez até clarear mesmo nessa intenção, é outra pessoa. Então, tem essa interessante ponto de vista de que o branco, ele pode ser mais bonito porque assim venderam pra gente. Eu vou falar, vou pôr nesse ponto, esse interessante ponto de vista para também não entrar em coisas muito é, críticas, digamos, que possam me causar problemas. É bem isso. Eu estava falando muito disso com a Elisa, da gente, é um assunto sensível, Muito. né? Então, quando a gente fala, pode sim trazer problemas aí, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque a gente se aprofunda nisso. O cuidado que eu digo é que a gente entra nesses pontos. Eu estava falando com a Elisa, eu entro muito nos pontos de dor, então acaba que eu posso ofender alguém e não é esse o objetivo aqui do Dora, nunca foi. Né? A gente não quer tomar partido de nada, mas como a Elisa disse, a gente quer sim que acabe esse movimento de colocar as pessoas em caixas. Porque cada ser é Isso. único, independente de cor, sabe, do jeito, Né, independente de de... tudo, é uma pessoa, né? Então, isso já era para ser o ponto principal, é um ser humano. Acabou. Sim. Agora, se ele tem orientação sexual tal, se ele tem a cor tal, se ele... Aí é outra história, né? Aí tem a ver com cada ser, né? Uhum. Cada um vai saber da sua própria, aquilo que a gente sempre fala agora, cada um cuida da sua própria vidinha.
Se ele não está Sim, fazendo mal para ninguém, por que que, né, a gente está preocupado com isso? E como a Elisa falou desse ator asiático, né, compra uma ideia e a gente compra mesmo a ideia de que assim é melhor, vai ser mais vendido, né, o produto mais vendido, porque ele vira um produto quando ele passa a ser ator, né? Então, vai ser mais vendido se ele for assim, assim, assado, se ele tiver o nariz assim, se ele tiver o cabelo assim, se ele for dessa cor. A gente vê também na Coreia, tem muito disso, os que são, tem a pele mais, porque quem mora no litoral é mais bronzeado, né? sim. Você vai pro... Não tem como ir lá, tem umas questões disso, né? De que não pode, você tem que ser mais clarinho, e aí as pessoas sofrem. Então você vê que isso não é só aqui, não é só lá, não é só acolá, né? Isso ainda existe muito, não tão declarado quanto antes, mas você vê que não acabou. Eu não sei se Uhum, está perto de acabar. uhum. Mas se cada um fizer um pouquinho, igual eu e a Elisa aqui, somos duas. Mas se cada duas aqui, em cada ponto, fizer um pouquinho, isso com certeza acaba, Sim. né? A gente entender as pessoas como pessoas. Vamos informações da série. Da série, não, do filme. Se a gente Eu, errar um pouco, a gente tá no improviso dessa vez. O filme, então, é Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos, de 2022. Esse filme retrata uma distopia em que o governo brasileiro decreta a medida 1888, supostamente para reparar o passado escravocrata. Essa medida obriga os cidadãos negros a migrarem para países africanos em uma alegada tentativa de corrigir o erro histórico, entre aspas, da escravidão. Porém, o discurso embutido vai revelar uma crítica feroz ao racismo estrutural e à constante desumanização da população negra no Brasil. Não só no Brasil, né? sim. E então, daqui a pouco a gente entra nos interessantes pontos de vista. Essa trama vai acompanhar a vida do Antônio, que é feito pelo autor Alfred Enoch, Capitu, que quem faz é a Thaís Araújo, e o André, e quem faz é o seu Jorge, cujas vidas são drasticamente afetadas pela aprovação dessa medida. O filme aborda o impacto de políticas racistas, explorando temas como segregação forçada, resistência e o apagamento cultural. Então, esse modo de contar essa história utiliza uma perspectiva distópica para refletir o racismo estrutural e segue presente mesmo após mais de 5 séculos de história brasileira. E essa medida é uma representação satírica e dolorosa da falta de reparação real e da perpetuação de injustiças históricas. Então, talvez essa reparação que eu comentei, ancestral e nas nossas famílias, é para trazer consciência para nossa para o nosso campo energético. A gente já comentou sobre constelações familiares, a gente já comentou sobre energia, já comentou sobre vários filósofos, cientistas, psicólogos, etc., nos últimos episódios, e falamos de constelação. Então, quando eu trago uma informação, quando eu trago uma consciência para o meu campo familiar, no caso, o que que é o meu campo familiar? É a Elisa, meus pais, a minha irmã, os meus avós, meus bisavós, tataravós, todos que vieram antes. Provavelmente a minha ascendência é portuguesa, de imigrantes portugueses. Então, tenho aí uma responsabilidade. Mesmo que não fui eu, Elisa, que fui e fiz alguma coisa, eu tenho uma responsabilidade, falando nesse sentido de carregar o sangue desses portugueses que vieram colonizar o Brasil, ou que vieram depois, na época da Segunda Guerra Mundial, né, fugindo da Europa. Bom, não importa. Então, essa reparação energética vem com a consciência de que agora eu estou aprendendo sobre o assunto, com esse filme que foi muito perturbador de assistir. Ele não é um filme fácil de ser assistido, mas eu recomendo 100% que seja assistido, porque se você tem um mínimo de consciência sobre o seu lugar na sociedade, o seu lugar talvez de privilégio ou não, se você sabe
das suas dores, das suas delícias, e você assiste esse filme, você tem um mínimo de consciência sobre sociedade, política, cultura, no seu lugar no mundo e até do seu país, vai te incomodar. Mas vai te incomodar para aquele lugar de que, assim, não posso fazer isso, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso, ao mínimo, igual a gente comentou, não julgar as pessoas, não sair falando, ô, fulano, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o seu nome? Aí sim. Então, é muito legal esse filme e eu, assim, eu assisti ele lentamente porque eu não conseguia assistir direto. Eu assistia, parava, anotava coisas, assistia, parava, anotava mais coisas. Aí eu falei, não, deixa eu assistir. Até fui comprar um docinho, porque eu tenho esse gatilho, eu recorro a doces quando eu tô muito emocionada, mas eu não sei lidar com aquilo, pra terminar esse filme. Então, Ellen, o que que você achou do filme? Falando assim. Então, até a Elisa mandou para mim assim, Ellen, está sendo desafiador. Eu falei, coloca desafiador nisso. Eu achei que ia ser tranquilo, mas eu sempre que eu vou ver alguma coisa, eu já vi vários filmes relacionados à escravidão, né, a esses abusos que aconteceram e me dá sempre gatilho, sempre tem gatilho, né? Então eu falei, tá muito desafiador. Eu fiz como a Elisa, fui vendo aos poucos, eu não consegui ver de uma vez. Ainda mais os termos que eles usam, eu falei, não, não é possível, né? Tudo bem, passa numa época que eles estão no futuro, e aí eles querem ressarcir, né, o mal que eles fizeram de uma forma, Ridícula. nós vamos pagar vocês pelo que a gente fez. Que isso, gente? A Elisa falou de constelação familiar, e tem coisas que, assim, a gente consegue deixar para trás, mas não vamos esquecer. Não dá para esquecer, são coisas que aconteceram. Então, o que que dá Sim, para fazer? Né? É uma coisa que aconteceu, assim como aconteceram outras coisas, né, no mundo, com outras culturas, outras pessoas aqui no Brasil, os índios, que o que aconteceu, né? Os donos do país não tinham, não foram donos nunca, foram, né, sim, chutados do lugar deles, sem lugar também. Então a gente tem isso também aqui. Então são coisas que não se apagam. Então todo perdão que a gente pedir, como a Elisa falou, tudo que a gente quiser fazer, não sei se seria suficiente, mas uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça é que a partir, como a gente está falando desses passos pequenos, fazer a nossa parte, sair desse lugar de caixas e a partir disso a gente reconstruir um novo, porque se a gente ficar vivendo desse passado também, a gente fica doente. Porque, como eu estou falando para vocês, eu tenho muitos gatilhos quando eu assisto isso me machuca. Então, a gente sabe o que aconteceu e quando a gente faz esse processo de constelação familiar, não é que a gente esqueceu, a gente vive aquela dor, a gente sabe que teve, mas a gente consegue falar, tá, vivi isso, aconteceu isso, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. sim. E dentro disso, né? A gente tem várias leis aí que estão acontecendo. Aquele caso daquela atriz famosa aqui do Brasil, né? A Giovanna Elbank e o Bruno Galhaço, que eles sofreram, né? Os filhos deles sofreram preconceito lá em Portugal. E aí a gente viu que levou 2 anos para acontecer, né? Para ser a moça lá, a moça, a senhora lá ser condenada, né? Então, mas, como eu falei, é pouco, tem poucas leis, mas aconteceu, está acontecendo, né? Então, aqui, ó, em 2022, que aconteceu o caso, todo mundo ficou sabendo aqui no Brasil, foi super, teve uma repercussão, né, uma super repercussão aí no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E em 2022 aconteceu isso, e agora em 2024, né, aconteceu de dela ser condenada lá a pagar, ela tem que pagar um valor ainda, e ela ficou 8 meses presa, mas ela não presa, né? Ela foi condenada, mas a 8 meses de prisão, porém, ela pode cumprir em liberdade, contanto que ela não cometa o mesmo crime durante 4 anos, né? Então, se Hum. ela não cometer mais esse crime, ela pode continuar em liberdade.
e fazer o pagamento para a família. E, além disso, ela tem que pagar para uma instituição, que é uma associação SOS Racismo, tem que pagar um valor também, e tem que se internar para tratamento contra o alcoolismo. Então, ela tem várias O, coisas aí, e a partir disso, pode hum. falar, Elisa. Não, eu ia falar que no Brasil a gente tem a Lei 7.716 de 1989, conhecida como a Lei contra o Racismo, que tipifica como crime inafiançável práticas discriminatórias por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mas, no entanto, a aplicação ainda enfrenta desafios devido a preconceitos institucionalizados. Você comentou isso, não comentou? Que o que que você encontrou aí de informação sobre a lei Então, a gente tem 7.716? a 7.000, vamos lá. É a Lei Afonso Arinos, né? Foi a primeira lei brasileira a combater o racismo aqui. E ela foi promulgada em 3 de julho de 51 pelo então presidente Getúlio Vargas. Eu lembrei, Getúlio Vargas, o Silvio Santos, no programa do Silvio Santos falar. Então, voltando. Aí, ela foi proposta pelo deputado federal Afonso Arinos de Melo Franco, que ele nasceu em 1905 e morreu em 90. E, como a Elisa falou, ela estabelece que a discriminação racial é crime com pena de multa de reclusão de até 5 anos. Só que essa lei foi revogada em 89, sendo substituída. Não, essa é a lei que a Elisa está falando, Isso. 7.716. A que eu estou falando, que foi a primeira, é a 13, 1390/51. E ela se tornou a Lei 7.716 de 1989, porque foi revogada porque as leis foram endurecidas, as penas, porque eram leis brandas que acabavam não acontecendo, e aí em 2010, foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial pela Lei número 12.288. Hum, Então, a partir, quando ela se tornou a Lei 7.716 de 89, foi para que ela ficasse mais forte, né, mais dura, né, com as penas. uhum. Porém, como a Elisa falou, por questões institucionais, as coisas, Mas né, ainda. eu Mas mesmo assim, foi foi um um movimento avanço, importante. né? E eu vi esses dias uma americana que mora no Brasil, não sei se ela estava passando um tempo no Brasil, dizendo o seguinte: eu fiquei sabendo que alguém foi discriminado racialmente e a pessoa que fez a discriminação cometeu um crime e foi presa. Aí ela estava se questionando por que que nos Estados Unidos isso passaria em branco, mas no Brasil ela foi presa, enfatizando isso, que aqui existe uma lei que põe na cadeia quem é racista. Então isso é muito importante, porque no mínimo de reparação que possa ser feito, se é que existe um nível de reparação que possa ser feito, além, claro. Acho que uma coisa que a gente estava conversando também que seria legal trazer é que quando acontece algo como a abolição da escravatura, e o Brasil foi o último, né, a abolir a Uhum. escravatura. Mas e aí depois? O que que acontece depois? Vem lá a Princesa Isabel, assina, né, se eu não me engano, foi a Princesa Isabel que assinou essa lei, a Lei Áurea, né, se Foi eu a me lembro própria. bem, Isso. abolir a escravatura e, e depois? As pessoas que moravam nos quilombos, as pessoas que estavam escravizadas, deixam de ser escravas, que viviam de maneira indecente, desumana, viviam à margem da sociedade, nem eram consideradas pessoas. E depois, o que que uma lei, nesse caso, vale na vida dessas pessoas? Cadê? Essa que aí que seria uma reparação real. Aliás, né, já que fez algo que não deveria nunca ter sido feito, porque alguém é de uma cor diferente da sua, você acha que você é melhor que aquela pessoa, eu vou escravizar essa pessoa, seja porque simplesmente às vezes por achar que é melhor, porque é diferente. Eu sou assim, então sou melhor que você que é assado.
E desculpa isso que eu acabei falando, saiu muito de mau gosto. O ciclano acha que porque o Beltrano é diferente, então eu sou melhor que você, então o Beltrano vai ser meu escravo. Eu escravizo milhões e milhões de pessoas, e aí perpetuam essa questão de que a cor X é melhor, maior, sei lá o quê, que a cor Y. Aí vem uma mudança de consciência, que talvez não seja de consciência, seja simplesmente de capitalismo, porque vem aí, vieram as embarcações, você expande, você coloniza outros lugares, você cria leis, países se libertam, e aí que os países se libertam, começa a movimentar o dinheiro, aí o dinheiro passa também a ser uma fonte dominante. É, não que o dinheiro em si, mas o dinheiro passa a ser um representante de um poder também, quem tem mais, o que não quer dizer em si sobre o dinheiro. Depois disso, não passa a ser desinteressante a escravidão para, sei lá, para a sociedade. Depois vai para o mundo. E aí, tá. Leis são escritas para libertar essas pessoas que de fato nunca deveriam ser presas. E, e aí? Aí que a gente tem que reparar agora, porque essas pessoas ainda estão sofrendo consequências desse lugar aí, de quando você as liberta, interessante ponto de vista, e depois. O depois tá, ressona até hoje. E aí talvez um filme muito distópico, distópico no sentido de ser no futuro, de ser algo que talvez pode ser fantasioso, mas que nem tanto, se você reparar, nem tanto assim. Talvez um filme muito bom, muito perturbador, para mexer mesmo no seu coração, frio, calculista, interessante ponto de vista. Talvez o meu já foi assim várias vezes, muitos anos. Ou você até sem coração passe a ter um coração e passe a enxergar o outro somente como o outro, e não como melhor ou pior, que é o que a gente sempre fala aqui também, né? Pelo menos é o que, quando eu falo de liberdade, é esse lugar assim de que eu desejo pra mim, que eu possa ir e vir e sem, sem receio de ser quem eu sou. Imagina se eu tivesse nascido com uma cor diferente da que eu tenho, com famílias diferentes, em lugares diferentes, em outro país, ou nascido na periferia de alguma cidade, ou de qualquer cidade do mundo que tem pessoas à margem. Se fosse de cor diferente da que eu sou hoje, a minha liberdade, não sei nem quantas vezes eu teria que lutar mais por ela para eu conseguir alguma coisa. Provavelmente não seria eu falando com isso, falando sobre isso agora. Mas é porque a gente até tem uma certa voz, digamos assim, por menor que seja. Mas talvez a minha voz chegue um pouco mais fácil em outras pessoas, porque elas se parecem comigo. E outras pessoas, na verdade, elas não estão tendo nem o privilégio de poder falar, porque elas têm que pensar em outras coisas que eu não preciso pensar nesse momento. Como existir, sobreviver, cuidar de pessoas à sua volta e, etc, etc, etc. Ai, né? É que isso dá, por isso que eu falei, dá para É. fazer uma temporada inteira. E isso que a Elisa está falando, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que você deu as leis, você tá, todo mundo está livre agora. Mas e aí? Porque aquelas pessoas que não foram presas, elas estavam fazendo o quê? Estudando, estavam ganhando dinheiro, tinha casa, carro, apartamento. E essas pessoas que eram livres, elas não recebiam, né? A gente está falando de escravos. Não recebiam, não tinham casa, não tinham como guardar dinheiro, não tinha nada. Então está todo mundo livre, mas e agora eu faço o que com isso? Eu não sei ler, não sei escrever, não estudei e eu preciso trabalhar e ninguém me aceita. E aí essas pessoas vão trabalhar onde? Nesses trabalhos mais
que não necessitam, né, de doméstica, de não que eu não estou falando de trabalhos indignos, tá, gente? Estou falando disso que Que elas não tiveram que fazer precisa porque de não tinha uma faculdade, que não precisa saber ler, isso, uma escrever, né? escolaridade. Coisas mais Então, que elas braçais. foram braçais, porque era o que elas sabiam fazer, né? Era o único que elas sabiam. Então, elas precisavam ganhar alguma coisa. E mesmo assim, com todo, porque não é do dia para a noite que vira chavinha na cabeça das pessoas. Então, as pessoas Tem iam isso também. pagar, mas assim, sofrendo preconceito, né? A gente via, a gente assiste filmes aí, a gente vê, a gente lê as histórias de separação. Se uma pessoa de cor entrasse no ônibus, não podia se tivesse branco, tinha que esperar não ter nenhum branco para elas poderem entrar. Então tinha todo esse processo acontecendo ainda. E aí a gente fala das coisas práticas de trabalho e tal, mas e esse emocional também dessas pessoas? Como que isso foi sendo construído, Hum, né? Porque eu não posso entrar no mesmo ambiente que você. Se você tiver, eu não posso estar. Então, como que essas pessoas foram se construindo, né? Então, tem todo um negócio aí, essas reparações ainda estão acontecendo e a gente tem as cotas e tal, e muitas pessoas criticam, mas é porque estão ainda conseguindo é o estar em mínimo. lugares, né? É o Isso, é mínimo. assim, conseguindo chegar nos mesmos lugares que os outros, numa corrida que começou eles lá atrás e os outros lá na frente. Então, até você alcançar aquelas pessoas da frente, né? Como você falou, é o mínimo. É, E, e, e aí você vê um monte de gente falando, ah, por que não pode? Porque eu já tive um pensamento assim, eu vou falar isso aqui, pô, vou ser atacado, mas eu já tive um pensamento, por quê? Porque na minha cabeça, quando falava disso de cotas, entrava muito no lugar, falou, poxa, mas aí as pessoas vão humilhar mais ainda essas pessoas, porque vão falar que elas estão sendo privilegiadas. Aí depois eu falei, mas que privilégio, gente, que tem isso, né? Porque, mas na minha cabeça, como eu falei, é um gatilho que leva para dor. Então assim, eu sentia que essas pessoas iam ser mais discriminadas por entrar num lugar que as pessoas vão falar, "Ah lá, só entrou porque você tem cota", mas não tem nada a ver hum, com isso, tem a ver com direito que era para ter sido dado lá atrás, não agora. Mas agora que conseguiu, sim. tá. Então é direito seu, use, Por isso né? Use que, mesmo. por isso que dá para entender racismo estrutural, né? Porque você instalou isso na sociedade, nas estruturas sociais, tirou a questão da escravidão. Quando você tira isso, você tem zero de estrutura para dar suporte para todos como iguais, porque até que todos possam ser vistos como iguais, vai ter que desfazer toda aquela consciência, estrutura, modo de viver, modo de operar, modo de existir social e de milhares, centenas de anos, eu não vou saber, desde quando alguém olhou para um ser humano diferente e falou: você é menor que eu, então você vai trabalhar para mim e você não é ser humano, sabe? Desumanizou. Não sei qual foi o primeiro ali. Até a gente nunca vai saber. Mas agora, o que que eu posso fazer agora? Porque já que não tem como eu voltar no tempo. Talvez conversar, talvez trazer consciência. E o feriado em si, né, o dia 20 de novembro, ele é o Dia da Consciência Negra, que é para celebrar a luta pela igualdade racial e é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que era o líder do Quilombo dos Palmares e que foi morto em 20 de novembro de 1695. Olha, 1695. São 300, no mínimo 300 e tantos anos de reparação para mais. Então, esse feriado reflete a resistência contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira, servindo como um momento de conscientização sobre a contribuição dessa cultura para a formação da sociedade brasileira, que inclusive é 56% de pessoas autodeclaradas negras ou pardas.
compõe a população do Brasil e também a urgência em combater o racismo em todas as suas formas. Talvez a gente não vai ser aquela pessoa que vai ter uma mudança na estrutura, é, que vai deixar sua marca, digamos assim, que vai ser lembrado. Mas isso não vai importar, porque o nosso papel aqui hoje é trazer consciência, é trazer informações, trazer os nossos interessantes pontos de vista, indignações e até as nossas falhas né, e compartilhar como uma pessoa também que começa a observar o outro, porque um dia a gente descobriu que existem outras pessoas além da gente, mas no lugar de simpatia, de empatia, não só de porque eu preciso do seu serviço ou você precisa do meu, nesse interessante ponto de vista. Para falar um pouco mais do filme e pra gente também tentando dar uma forma a essa conversa, é, esses personagens, eles passaram por vários conflitos. Eu nem vou falar dos personagens em si, vou falar uma forma resumida aqui. Que no filme, os três protagonistas dividem um apartamento em uma área nobre do Rio de Janeiro, o que já denota um contraste com o contexto de opressão racial que permeia as suas vidas. As situações de racismo enfrentadas, desde as microagressões diárias até políticas explícitas de segregação, são agravadas pela medida provisória que determina a deportação de pessoas negras para a África. O filme conecta ficção e realidade ao mostrar como a opressão racista está enraizada em estruturas sociais, políticas e históricas. Então, essa narrativa utiliza as crises individuais dos personagens, Capitu, André e Antônio, para destacar as nuances da resistência e da resiliência em meio à adversidade, convidando a gente que assiste a refletir sobre os paralelos entre a distopia retratada e o Brasil de hoje. E você vai fazendo, sim, as comparações, inclusive foi eleito um presidente num outro país que já falou que no primeiro dia de mandato vai deportar pessoas que são imigrantes ilegais, que tem tudo a ver com o filme. Se você assistir, você vai lembrar na hora. Essa semana mesmo teve um caso de racismo de uma faculdade mais elitista, digamos assim, elitista no sentido de pessoas com dinheiro, pessoas que você olha e fala que são pessoas ricas, etc., sem falar de cor e tal, olhando para pessoas que estudam numa faculdade pública e sendo racistas, é, e muitos outros. Isso são exemplos muito recentes. Imagina o que não acontece todo dia. Sem falar de que as pessoas negras, elas vivem na periferia, por quê? Por causa disso que a gente comentou, provavelmente. De repente, elas se veem livres porque alguém falou que elas eram presas antes, alguém liberta. Mas e aí? Não tem estrutura nenhuma para dar suporte, para que essas pessoas estudem, aprendam profissões, aprendam o mínimo de para sobrevivência, é, tenham lugar para morar, recebam um salário igual os outros recebiam. Ainda continua a liberdade é uma liberdade muito hipócrita. Eu acho que essa é a palavra. Uma liberdade hipócrita, porque daí você concede, entre aspas, o direito da pessoa ser livre, sendo que ela sempre foi como ser humano. Mas enfim, dá muita conversa esse papo. É, E Ellen, até estava. que mais que você quer falar pra gente? Até não alongar muito, porque senão vai ficar muito. A gente vai dar volta pra falar da mesma É, coisa, dá porque pano para manga. A Elisa falando dessa parte aí né, das pessoas livres e tal. E aí eu me lembrei, até eu comentei isso com ela. Será que não era um medo? Porque tem o capitalismo todo envolvido nisso, a gente sabe.
mas também o medo das pessoas, porque naquela época estava se descobrindo outros países, os países ditos mais adiantados estavam navegando à busca de não sei o quê, e encontram esse continente onde existem essas pessoas. Lá, eles já tinham, eles já estavam à frente dessas pessoas no cultivo de frutas, de legumes, né? Na sociedade no geral, essas pessoas negras já tinham uma inteligência muito, né, já estavam à frente, uma civilização mais antiga. A gente estudando história, a gente vê isso aí, né? O tempo dos faraós tem um tempo que foram de negros, né, no comando. Então, ele já tem uma cultura mais, né, Ancestral. elevada ali, ancestral. E aí, quando essas pessoas, né, que fizeram isso, como a gente falou, a gente não vai saber quem foi o primeiro, nem, né? Mas quando essas pessoas chegam lá, enquanto essas pessoas e veem aquela organização social ali de sociedade, elas falam, opa, né, vou pegar essas pessoas para levar para o meu lugar e aí não vou pagar nada e elas vão ter a inteligência de fazer o que vão fazer. Só que eu não admito que eu sou menos inteligente, Hum, né? Mas não é uma inteligência nesse sentido, é de eu não quero pôr a mão na massa e elas aqui põem. Então vamos levar essas pessoas. E aí eles não levam qualquer pessoa. Eles pegam as pessoas que são, por exemplo, vamos falar assim, os médicos, os engenheiros, as pessoas, né, os líderes, que, né? o líder. E aí o que que sobra lá? Não que são as pessoas ruins, mas não tem uma organização mais, porque eles tiram essas pessoas, esses líderes de lá, levam para eles, vão colocar aqui para fazer trabalho escravo, e as pessoas que ficam lá não conseguem, não tem estrutura, gente. Né? Fica criança, mulher e as pessoas que não têm a liderança de organizar aquela sociedade novamente. Então, o que que acontece? Um atraso gigantesco. Eles ficam Hum, atrasados. E sem contar em todo aquele sofrimento que a gente fala, né? Porque é a mesma coisa, você chega aqui, vai todo mundo pagar, pega o pai de família, leva embora, e aí a família fica sem estrutura aqui. Então é a mesma coisa. Então, eu lembrei disso, eu falei, vou comentar isso, porque tem a ver com essa falta de coragem de trabalhar. Se você for pensar, é alguém que quer ganhar muito, eu coloco trabalho, eu coloco a pessoa para trabalhar, não vou gastar um tostão pagando, mas eu vou ter muito lucro, né? Porque eu hum, não estou gerando. E aí, quando chega a época de dar essa liberdade, que aí a gente tem a Revolução Industrial que aconteceu lá, aí ninguém queria trabalhar nas fábricas, né? Porque tinha as roças lá, as pessoas queriam continuar no campo, mas tinha as fábricas, precisava povoar. O que que acontece? O rei vai lá, toma tudo, fala, não, vocês vão trabalhar lá sim. E aí começa aquele trabalho e tem que pagar. Só que esse pessoal lá da Inglaterra fala assim, não é. Mas tem gente que tem escravo, não paga nada. E como que vai ser isso? Porque aqui eu tenho que pagar esse valor para essas pessoas trabalharem lá, eles não estão pagando nada, eles vão ter mais lucro que eu, o que que eu faço? Cabo com a escravidão. Opa, não é? Então hum, aí a Inglaterra começa a pegar esses navios e fala assim: vamos pegar esses navios, vamos, como que eles falam quando interceptar e não vai. Passou por aqui, a gente intercepta para não mandar mais negros para nenhum lugar, porque a gente vai acabar com isso, porque não pode mais. Mas aí você vê que tem uma coisa por trás, não é porque eles estão lutando pela causa, eles não estão querendo perder, não estão querendo ter prejuízo, né? E hum. aí fecha isso, só que eles estão, se eles interceptarem esse navio, tem que fazer o quê? Deportar para o país de origem. Só que para deportar para o país de origem, eles falam, então, tudo bem, mas vocês vão ter que pagar a viagem de volta, 14 anos trabalhando aqui, para poder voltar. Ah, Então, a pessoa ou fica os 14 anos trabalhando, ou ela vira escravo de novo, que dá na mesma, porque, né? Só que 14 anos a pessoa fala, é menos tempo do que eu ficar uma vida inteira, né? E aí acontece tudo isso. Então, a gente vê que tem todo esse capitalismo em volta. Aí acaba, aí dá essa liberdade, porque é obrigado, porque, né? Vai dar liberdade para todo mundo por causa disso aí. Então, você vê que é e um monte de coisas que acontecem aí. Mas como a Elisa falou, não dá para a gente ficar falando tantas coisas,
porque senão a gente vai ficar 5 horas ou uma temporada inteira aqui, porque é um assunto, gente, que merece sim várias temporadas, mas infelizmente não dá para a gente. Quem sabe, né? Mais para frente a gente começa a fazer algo assim, mas por enquanto a gente precisa se É, conter em um episódio. a conclusão que vem sobre tudo que a gente falou é que nunca teve reparação histórica. E provavelmente foi Não. ignorância minha querer reparar alguma coisa também no que eu falei, então eu sinto muito. É, o que eu posso fazer a partir de agora para ser uma agente no mundo de mudança, para que os seres humanos sejam seres humanos e ponto. É, eu fiz uma experiência, pedi para o nosso amigo inteligente escrever uma carta uma vez, como se fosse uma bruxa contando sobre como ela vê hoje, como se fosse as bruxas modernas, digamos assim, que hoje em dia é até legal você falar que é bruxa, como ela veria a gente no futuro, comprando cristais, incenso, fazendo ritual dentro de casa. E aí veio uma carta muito legal. Aí eu tive essa ideia de pedir para o nosso amigo inteligente, como se um ancestral humano lá da África mandasse uma mensagem para os descendentes dele nos dias de hoje. E aí eu vou ler e a gente vai encerrar com essa mensagem. Eu vou encerrar com essa mensagem, se Ellen quiser depois falar mais alguma coisa, ela termina daí. Então a mensagem é a seguinte. É, eu vou dar uma ideia de se você está escutando até aqui, respira fundo e recebe a energia dessa mensagem. Não importa quem você veio nessa existência, cor, peso, tamanho, onde mora, etc. Recebe a energia da mensagem. Meus filhos, eu os vejo em todos os cantos do mundo, carregando a força de nosso povo em seus corpos, mentes e espíritos. Eu vejo suas lutas, a dor do preconceito, o peso das histórias que lhes foram negadas, mas também vejo sua resistência, sua criatividade e o amor que pulsa na sua união. Vocês são a continuação de nossos sonhos e o testemunho vivo de que, mesmo no cativeiro, nunca deixamos de acreditar na liberdade. No passado, nossa aspiração era simples e poderosa: viver com dignidade, construir comunidades que cuidassem de todos, honrar nossos ancestrais e garantir que a força de nossa cultura nunca morresse. Vocês têm em suas mãos tudo isso, mesmo em meio às dificuldades. Toda vez que lutam por respeito, que elevam suas vozes, que celebram suas raízes, estão me honrando e levando nossos sonhos adiante. Minha mensagem para vocês neste dia de consciência é esta: lembrem-se de onde vieram, orgulhem-se do que são e nunca se esqueçam de que vocês são a prova de nossa resiliência. Não importa o quanto tentem apagar nossa luz, ela brilha em vocês. Que o amor por si mesmos, pelos seus irmãos e irmãs e por suas histórias os guiem. E que nunca, nunca se esqueçam. Vocês são a vitória que tanto sonhamos. Então, que isso seja uma mensagem de confiança de que as coisas podem ser diferentes, mas só serão diferentes se eu fizer a minha parte. E é isso. Fico por aqui, deixo vocês com essas energias, essa energia de poder, empoderamento. Até a próxima.